combate, casa do Bill, escopeta de repetição, camisa da Ellie, referências à escola de Lincoln, diálogos iguais ao jogo. Nesse vídeo vamos comentar sobre 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências nesse terceiro episódio de The Last of Us. Então, ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, já vamos começar comentando sobre uma das primeiras cenas aqui desse episódio, que é a cena do Joel com a Ellie no bosque. E um detalhe bem legal é que essa foi a primeira vez da Ellie em um bosque, com eles também entrando no bosque no caminho para achar o Bill. Inclusive, vale a pena dizer que tem um quadro do bosque ali na sala do Bill e também tem vários outros quadros como esse espalhados pela casa dele. Ainda nessa cena, tivemos um foco no coldre de arma de couro do Joel. E isso acontecer justamente no episódio do Bill faz uma referência a essa parte no jogo, já que só nessa parte, pelo menos foi o meu caso, que a gente encontra ferramentas o suficiente para melhorar o nosso coldre de arma de uma mão para o Joel. Indo até o Bill, aí ele pergunta para o Joel sobre o seu machucado na cara, que ela achou da hora, né? E esse machucado faz também uma referência ao jogo, onde no jogo o Joel tem vários machucados, vários cortes na cara, mas esse machucado em específico, ele conseguiu naquele acidente de carro durante o primeiro episódio. Se você for analisar, após o Tommy ter batido o carro sem querer, o Joel fica com vários machucados na cara, sendo um deles justamente esse corte no rosto do lado direito. Logo depois, eles entram em uma farmácia para procurar suprimentos, com o Joel até mesmo achando uma caixa de remédios e tal, fazendo claro uma referência ao próprio jogo, já que o próprio jogo te estimula a ficar entrando em cada canto que for possível para buscar suprimentos e melhorias, e só espero que isso se mantenha ao longo dos próximos episódios. E nessa farmácia vimos um jogo de arcade de Mortal Kombat 11, com a Ellie falando que a sua personagem favorita é a Milena, dizendo que ela tem uma amiga que era muito fã do jogo. No jogo, o Mortal Kombat não aparece, e sim aparece um jogo de arcade parecido, chamado The Turning, com a Angel Knives de The Turning fazendo referência à Milena do Mortal Kombat. Embora não tenha um jogo arcade de Mortal Kombat, no jogo, na DLC Left Behind, aparece um pôster de Mortal Kombat ali no quarto da Ellie, um detalhe bem interessante. Enquanto o Joel procura os suprimentos, a Ellie vai fazer a mesma coisa, procurando os suprimentos lá no porão, e ela inclusive acaba encontrando. E lá ela vai de encontro com um infectado, que se vocês notarem, é um espreitador na metade do estágio para virar um instalador. Como eu comentei no vídeo dos infectados, se você ainda não viu, depois confere o link aqui na descrição, um espreitador, que é o segundo estágio de infecção, vira um instalador, que é o terceiro estágio, no período ali de 1 ano após a mordida. E nesse caso, ele está no meio do processo, com o fungo já tomando conta do seu rosto e o cegando por um olho por enquanto. Então acredito que aquele cara está naquele estado por mais ou menos uns 6 meses bem agoniantes. Mas voltando, essa cena também faz uma referência a essa parte no jogo, já que no caminho ali junto com Bill, encontramos um infectado que está preso na parede. Aqui na série, ele vai lá, dá uma facada no infectado, no pescoço dele, o matando. Já no jogo, o Bill é totalmente diferente. Ele vai lá e corte rápido, é Tramontina. Falando nos espreitadores, aquele infectado que vimos sendo morto por uma das armadilhas do Bill é um corredor que estava no meio do processo para virar um espreitador, um stalker, com o fungo já começando a dominar a sua cabeça. Sobre as armadilhas do Bill, todo aquele estilo dele meio paranoico e tal, de colocar várias espalhadas em todo canto, também é bem presente no jogo. A gente passa por várias e cai em uma antes de encontrar com o próprio Bill e tal, sendo uma das mais clássicas o fio de arame que explode se você encostar nele. Confesso que adorei esse detalhe e essa referência. Outro detalhe bem legal é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo pegar esses detalhes, saber mais sobre esse episódio, dá essa força, porque assim você ajuda esse vídeo e também aqui o canal. De coração, muito obrigado pela sua ajuda.
Ao longo desse episódio, vimos algumas vezes um take mostrando a cidade de cima, a cidade do Bill de cima. E o estilo da casa dele, branca com azul, com uma garagem do lado, é referenciado no jogo, tendo uma casa igualzinha ali em um quadro no restaurante. Inclusive, a famosa caixa d'água da cidade, que a gente vê assim que chega nela, também foi referenciada aqui nesse episódio, aparecendo bem no cantinho aí nessa cena. Ainda nesses takes que mostram a cidade de cima, vimos a igreja da cidade de Lincoln. Não chegamos aqui nesse episódio a entrar na igreja, mas a termo de curiosidade, no jogo o Bill mora nessa igreja, tendo todo o seu esconderijo no porão da igreja, mas já já a gente vai chegar lá. Inclusive, a cidade do Bill, que é Lincoln, fica e é a capital do estado de Nebraska. E a mesma placa de bem-vindo que aparece quando Joel e Ellie chegam ali no bosque, também aparece aqui na série quando Joel e Ellie chegam na cidade. O Bill estava meio solitário, mas estava de boa ali em Lincoln, até que um cara chamado Frank cai em uma de suas armadilhas. Nessa primeira conversa deles, o Frank fala que estava tentando chegar na zona de quarentena de Boston, fazendo assim uma referência ao jogo, porque lá, enquanto você está nadando no metrô após a morte da Tess, você encontra uma carta que diz que um cara chamado Frank também estava tentando entrar na zona de quarentena de Boston. Após almoçarem, o Frank senta ali no piano e vai tocar uma música do Bill. Ele pega primeiro o álbum com as melhores músicas da cantora Linda Ronstadt, eu espero ter falado certo, que hoje tem 76 anos de idade e já alcançou 38 singles no top 100 da Billboard. Ele canta a música Long Long Time, que é uma das mais famosas dela, que inclusive é o nome desse episódio, com a versão original da música tocando no final do episódio. Pouco tempo depois, descobrimos que o Bill é gay. E isso não foi invenção aqui da série. No jogo tudo isso é implícito, mas a série deixou explícito. No jogo, por exemplo, o Bill tem revistas de homens sem camisa ali no seu porão na igreja, tem revistas de homens também no seu carro, fora que tem fotos dele com Frank, dando a entender que também no jogo eles foram um casal no passado. Só que aqui eles fizeram uma mudança, né? Bill e Frank tiveram todo um relacionamento, uma vida feliz, morreram juntos, e no jogo tudo isso é um pouco diferente. O Frank acaba brigando com o Bill, acaba deixando ele e eventualmente acaba morrendo, mas já já também a gente vai chegar lá. Avançando um pouco na história, vimos o começo da amizade do Bill e do Frank com Joel e Tess. E um detalhe que você pode não ter percebido é que aquele encontro foi o primeiro de muitos. Joel e Tess, ou pelo menos um dos dois, frequentemente iam até Lincoln para ver Bill e Frank, trocando medicamentos por armas, por exemplo. Todo esse lance também é mencionado no jogo através de um easter egg. Chega a ser comentado pelo próprio Frank que ele trocou uma arma em troca de morangos, e a última vez que esse encontro aconteceu, que essa visita aconteceu, foi um ano antes do atual momento aqui na série, ou seja, foi em 2022. O Joe comenta com a Ellie no primeiro episódio que ele não saía da zona de quarentena há cerca de um ano, ficando subentendido que essa última vez foi para justamente visitar o Bill e o Frank. Vimos o Frank e a Tess combinando de se comunicar no rádio através de músicas. Se tocar algo dos anos 60 é porque não tem nada novo. Se tocar algo dos anos 70 é porque tem novo carregamento, novos medicamentos para eles trocarem, troca de armas, de comida ou algo parecido. Mas se tocar algo dos anos 80 é porque deu ruim de vez. Vimos no final do primeiro episódio que estava tocando a música Never Let Me Down Again, de 86, meio que indicando o problema. Mas aqui descobrimos que não tinha problema nenhum. Se Bill e Frank não resetassem o rádio em algumas semanas, automaticamente tocaria alguma coisa dos anos 80. Porque se eles não mudassem a faixa, é porque algo de muito ruim aconteceu com eles. Só que como a morte deles não foi planejada de fato, eles não tiveram tempo de avisar todo esse lance pro Joe e pra Tess. Por isso que a faixa continuou daquele jeito, e é um detalhe bem interessante. Após ver que não estava conseguindo comer decentemente, dormir decentemente, viver decentemente, Frank decide que só vai ter mais um único dia. E para aproveitar esse dia, Frank e Bill se casando ali do lado do piano, que foi onde o amor dos dois começou, e por fim eles comem juntos uma última refeição.
E um detalhe legal é que o prato que eles comem e o vinho que eles tomam são os mesmos que eles comeram quando se conheceram pela primeira vez, com o Bill até fazendo o mesmo gesto quando colocou o prato do Frank na mesa. Durante o podcast desse episódio, que está disponível aqui no YouTube, foi revelado que o Frank tinha uma doença neuromuscular degenerativa. A ideia deles foi parecer que tudo aquilo é real, indo aos poucos mostrando o declínio e a morte do personagem. Eles preferiram isso a botar um ataque cardíaco do nada, por exemplo. Depois do jantar, Bill e Frank vão pra cama, onde juntos dormem abraçados e nunca mais acordam. E uma coisa bem interessante é que toda essa última parte do Bill e do Frank, que se passa em 2023, se passa basicamente no mesmo momento que a jornada do Joel e da Ellie começou. Atualmente, Joel e Ellie estão no outono, no terceiro trimestre de 2023. Dá pra ver isso pelas folhas caídas ali no chão, indicando o outono. E Bill e Frank morreram justamente nessa época. Quando o Bill leva o Frank para dar um último rolê, também dá pra ver essas folhas caídas no chão. Como não temos uma data exata, não dá para cravar com 100% de certeza quando tudo aquilo aconteceu, mas dá para presumir que todo o lance do Bill e do Frank foi, digamos, umas 2, 3, 4 no máximo semanas antes do Joel conhecer a Ellie e tal, e começar toda a jornada. Então, se toda a jornada do Joel e da Ellie tivesse começado um pouco antes, talvez ele até mesmo teria encontrado Bill e Frank vivos ali na cidade. Toda a morte dos dois é diferente no jogo, né? Que eles morrem juntos, mas no jogo é diferente. O Bill, por exemplo, fica vivo, ele sobrevive a essa parte no jogo, mas não aparece mais em nenhum momento aqui na história. Já o Frank, não vimos ele no jogo, só vimos o corpo dele morto, né? E chega a ser indicado que Bill e Frank brigaram, o Frank acabou fugindo com a bateria de carro para fugir da cidade, mas eventualmente acabou sendo mordido e, para não se transformar, acabou se matando. No jogo, o Bill até comenta que só o Frank para usar camisas coloridas daquele jeito. E embora o Frank aqui da série não tenha usado nenhuma camisa igual a essa, vimos que aqui na série ele usa camisas parecidas, de cores mais vibrantes, mais saturadas e mais fortes ao longo desse episódio, colocando também essas características no ambiente e em suas pinturas. Antes de chegarem em Lincoln, Joel e Tess encontram um avião caído ali na grama. E a termo de curiosidade, toda essa cena foi uma das primeiras cenas gravadas da série, e esse take aí da imagem foi a primeira foto oficial divulgada aqui da produção. Eles foram até lá aqui na série, assim como no jogo, para pegar emprestado o carro do Bill, mas aqui na série ele meio que já esperava isso e deixou justamente à espera do Joel. E o carro do Bill é uma caminhonete Chevrolet branca e azul, que é o mesmo modelo, igual mesmo do carro do Bill no jogo, só que a diferença é que aqui na série o carro tá um pouquinho mais limpo. Junto com a chave do carro, o Bill deixou um bilhete pro Joel. Aí ele pega o bilhete, lê pra ele, e o Joel aceita de fato pra valer a sua missão com ela. Mas antes, ele passa algumas regras pra Ellie, né? E toda essa conversa é igual ao jogo. Com a Ellie, primeiramente, indo falar sobre a Tess, o Joel passando as ordens, as circunstâncias foram diferentes, mas o diálogo foi o mesmo, outra baita referência. Sobre essa carta, no por dentro do episódio, Lee Druckmann explicou que ela serviu para explicar o fracasso do Joel, que ele fracassou tentando salvar a sua filha, fracassou tentando salvar a Tess e agora tem a Ellie, e o que vai acontecer? A missão do Joel é levar a Ellie até Wyoming, que foi onde ele teve pela última vez notícias do Tommy, né? E o Tommy que era um ex-vagalume. E a termo de curiosidade, de Lincoln para Wyoming são quase 10 horas de carro, então Joel e Ellie têm um grande caminho pela frente. Inclusive, no trailer da série tem esse take do Tommy aí na neve, meio que reforçando que, de fato, atualmente na série é outono, e quando eles encontrarem o Tommy daqui a pouquinho, já vai ser inverno, e o inverno no jogo é uma das melhores e mais tensas partes aqui dessa história. Mas antes deles irem de fato até o Tommy, eles buscam suprimentos ao longo da casa. E um easter egg sutil, mas bem legal, são as bandeiras e os troféus da escola ali na casa do Bill. Nessa parte no jogo, a gente tem que passar pela escola de Lincoln para chegar até o carro. Lá, inclusive, que encontramos o primeiro baiacu da história e tal. Mas como aqui não teve tudo isso, eles colocaram esse easter egg que é bem interessante.
Outra referência sutil, mas bem legal ao jogo, foi a bancada de armas, com o Bill fazendo alguma melhoria na sua pistola antes de tudo aquilo com o Frank acontecer. E eles capricharam nessa cena, colocando o Joel para primeiramente acender o abajur, depois mostrar a arma na bancada. Ainda nessa cena, vimos a enorme parede de armas do Bill, com a Ellie pedindo uma arma, mas claro, o Joel negando. E a arma que ela pede é uma escopeta de repetição, que é a mesma arma que o Bill dá de presente para o Joel no jogo, para eles seguirem essa fase. Mas após o Joel tanto negar, a Ellie pega uma pistola escondida ali na casa do Bill. E essa pistola foi a mesma pistola usada pelo Frank anteriormente durante o ataque lá dos invasores. Mas embaixo dessa pistola tinha uma carta do Frank. No jogo, o Frank também deixa uma carta pro Bill, e o Bill eventualmente acaba encontrando e tal quando ele acha o carro. Mas como aqui as coisas foram diferentes, eu acredito que o Frank também escreveu uma carta pro Bill ler após a morte do Frank, deixando a sua própria arma como uma lembrança para ele. Mas como o Bill morreu junto com o Frank, essa carta nunca foi aberta e nunca foi lida. Após um necessário banho, mas antes ainda deles irem embora, vimos a Ellie pegando uma nova camisa. Uma camisa na cor vinho grenar, meio vermelha, né? Enfim, com estampas de uma praia. E bom, essa é a mesma camisa clássica que a Ellie usa na maior parte do jogo, usando ela com justamente uma camisa azul escura por baixo, que agora a Ellie da série também está usando, finalmente. Joel e Ellie entram no carro do Bill para ir rumo a Wyoming até o Tommy. E lá a Ellie fica meio que maravilhada vendo o carro, dizendo que parece uma nave espacial, assim como anteriormente ela ficou bem surpresa vendo o avião. E tudo isso faz uma referência ao segundo jogo, dando um leve spoiler, mas não importante do segundo jogo. Se você não quer saber, pula para esse minuto aqui. Lá o Joel, sabendo disso, leva a Ellie durante o aniversário dela até o planetário em um dos flashbacks. Eles vão lá, conhecem uma nave espacial, conhecem como funciona o sistema solar. É uma parte bem fofinha e bem legal no jogo, e eu espero que isso também tenha na segunda ou na terceira temporada. No carro, a Ellie acha uma fita de música ali no porta-luvas e bota pra tocar no rádio, falando que é melhor do que nada, fazendo assim uma referência também ao jogo, onde uma cena basicamente igual também acontece. E só espero que no começo do próximo episódio tenhamos mais do Joel e da Ellie ali no carro, já que no jogo tem uma parte que é bem engraçada. Além disso, foi confirmado pelo próprio diretor desse episódio que essa cena final, mostrando a janela do quarto do Bill, faz uma referência à tela inicial do jogo The Last of Us. Aquela música que a Ellie achou nesse final é diferente no jogo, mas aqui na série é Long Long Time, a música do Bill e do Frank, com o episódio se encerrando, mostrando a janela aberta do quarto deles com o quadro do Bill ali à esquerda, finalizando esse episódio excelente da melhor maneira possível. Tem outro detalhe nesse episódio que eu não comentei aqui nesse vídeo? Se sim, deixa aqui nos comentários, porque assim você vai estar agregando aqui esse vídeo. Curtiu o vídeo? Deixa um like, que o joinha aqui de coração me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para mais vídeos sobre The Last of Us, que estão saindo quase todo dia aqui no canal. E terça, quarta e quinta vai ter ainda mais vídeo para vocês poderem assistir. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!